Qual é, Manolos? Beleza? Aqui é o Dex. Estou de volta aqui com o resumo geral do mangá Hekikai no Aion. Se você não assistiu o primeiro vídeo onde foram tratados os 4 primeiros volumes e foram comentados alguns dos personagens, siga o link da descrição. Nesse vídeo eu vou abordar mais 3 volumes, que seria do 5 ao 8. Volume 5. As aulas no colégio retornam e a Seine se vê parada em frente à escola sem conseguir entrar e sem um motivo aparente. Mas a Nagisa aparece e empurra ela para dentro da escola. Apesar de se sentir traindo a Seine, o Tatsuya ele volta a encontrar a Sheila na enfermaria e descobre que a Sheila está em forma humana para buscar vingança contra a Seine, que lhe causou a ferida no pescoço. A Seine sente uma diferença nos ares da escola e fica intrigada, mas sem saber do que se trata. Eventualmente ela flagra um aluno que está observando ela fixamente e acaba seguindo ele, mas ela acaba sendo atacada por esse aluno a tacadas de beisebol. O Tatsuya flagra a ação e, por ordem da sereia, o aluno infectado deixa o local, deixando a Seine ali em estado de morta, totalmente espancada. O Tatsuya ajuda a Seine, e que logo se recupera, e em casa ela tem uma conversa com as gêmeas sobre o que aconteceu, provando que as sereias ainda estão agindo e que a Seine pretende matar quando encontrar. Porém, a Shizuki orienta a Seine a procurar a sereia líder e capturar sem matar, ameaçando a Seine de remover a sua fonte de imortalidade, que é o Aion. O Tatsuya ele fica dividido por estar escondendo a verdade sobre a Sheila. No dia seguinte, de volta à escola, a Seine tenta encontrar o aluno que atacou ela, enquanto que a Sheila se esconde junto com esse aluno na enfermaria. Mas ela fica aborrecida, acaba saindo dali e encontra o Tatsuya. Pouco depois, a Seine aparece e vê os dois juntos. Reconhecendo a sereia, a Seine ataca, sendo impedida pelo Tatsuya, que toma um golpe, basicamente um socão na cara. Antes que pudesse atacar novamente, a Seine é atacada pela enfermeira e pelo aluno que atacou ela antes. Usando o Aion, a Seine foge dali levando a Sheila e o Tatsuya. Mas à beira de sair da escola, ela é impedida por uma barreira invisível, que tinha sido feito antes pela Sheila e pelos seus companheiros marinhos. Perseguidos pelos alunos infectados, eles fogem pela escola e se escondem em uma sala. A Seine liga para as gêmeas virem ao resgate, já que ela tem a sereia sob custódia, mas não consegue sair da escola. A Seine acaba revelando para o Tatsuya que já tinha matado essa sereia 300 anos antes. Discutindo sobre o que fazer, naquele momento a Seine decide matar a Sheila, mas é impedida pela chegada do grupo de alunos infectados, que entram na sala e atacam, atravessando lanças no corpo dela. Mesmo ferida e com as lanças atravessando, a Seine usa o Aion para escapar dali com o Tatsuya, deixando a Sheila e os alunos infectados ali na sala. Escondidos em uma outra sala, em um outro andar, a Seine fica irritada com o Tatsuya ter enganado ela e tenta se soltar das lanças. Mas uma delas ficou atravessada de uma maneira que ela não tinha força para tirar, para puxar para fora. E acaba precisando da ajuda do Tatsuya. A Seine diz entender que o Tatsuya não quis causar mal a ela. Revela que para poder remover o verme dos infectados, ela precisa ser morta por eles antes. Nocauteia o Tatsuya e prende ele num armário para deixar ele fora de perigo e sai em busca dos infectados e da sereia. Volume 6. Seine encontra os alunos infectados e se rende para ser morto por eles, mas sem morrer devido ao poder de regeneração do Aion, e acaba desinfectando eles. As gêmeas chegam no colégio e a Yuzuki quebra o encantamento da barreira que estava prendendo a Seine e parte em busca dela. O Tatsuya acorda, tenta se libertar, mas acaba sendo salvo pelas gêmeas. Elas encontram a Seine completamente ensanguentada pelas inúmeras mortes que se causou, e a Shizuki desaprova esse método de Seine,
obrigando ela a remover os demais vermes sem ser morta antes. A Sane encurrala todos os estudantes no ginásio de uma só vez e os desinfecta com o Aion. Após fazer uso do Aion, a Sane começa a se contorcer de dor e o Aion parece estar sem controle. A Shizuki então informa que isso está acontecendo porque a Sane se sacrificou inúmeras vezes em pouco tempo e que isso era uma forma do Aion se estabilizar, só que isso causa todas as dores que a Sane sentiu durante as mortes novamente. A Yuzuki ela é enviada para procurar a sereia junto com um ser negro, parecido com o Aion, chamado Pion Pion, que foi liberado pela Shizuki. E só de liberar ele, a Shizuki já cai no chão. A Shizuki então explica para o Tatsuya que a Sane escolhe remover o verme somente após ser morta, porque só assim a ordem de matar que a sereia emitia no infectado desaparece. Se o verme for removido sem essa condição, a ordem da sereia de matar continua no infectado e isso pode acarretar no infectado e a loucura, como já aconteceu no passado. Sheila e a enfermeira, em fuga, já estão próximas da praia e são encontrados pela Yuzuki e logo após a Sane aparece sendo apoiada pelo Tatsuya. O Tatsuya então enxerga na Sheila a forma da sua mãe e acaba se compadecendo e pede que esse ciclo de vingança entre as duas termine ali. Mas antes que eles possam fazer qualquer outra coisa, uma outra sereia surge nas águas e ataca a Sane com algo que é parecido com o Aion, arrancando o braço da Sane. Essa sereia se chama Bella e acabou travando que meio que um cabo de guerra pelo braço da Sane. O Tatsuya tenta auxiliar a Sane, temendo que ela caísse na água, e acaba revelando que o ponto fraco da Sane é não saber nadar. Bella tenta atacar a Sane e o Tatsuya, mas a Sheila se posta na frente e acaba tomando o golpe e se ferindo. Logo após isso, outras sereias surgem no mar, alertando a Bella de que a sereia líder, Ariel, está a caminho. Ariel, que é uma sereia gigantesca, surge, segura a Bella e deixa ela fora de combate. Tatsuya convence a Sheila que ela deve voltar ao oceano, e o que Sane tenta impedir. Ariel interrompe a Sane e ela revela que as sereias devoraram seu guardião Simon 300 anos antes. Ariel então ataca a Sane na cabeça com um dardo luminoso e ela fica inconsciente. A Shizuki aparece e é chamada de Pistis Sophia pela Ariel. A Shizuki questiona Ariel sobre Demiurgo e o próximo apocalipse, que é chamado de Rei Marmene. Mas ela fica sem uma resposta concreta. As sereias então mergulham para as profundezas, juntamente com Sheila, já sob a forma de sereia, e por 3 dias a Sane continua desacordada, ficando sob os cuidados das gêmeas e do Tatsuya. O Tatsuya sai com o cachorro para passear e descobre que a escola está fechada devido aos estragos causados pelo incidente dos alunos infectados. Mas tudo ficou parecendo ser uma obra de vandalismo. E ninguém se lembra de nada do que aconteceu, inclusive a enfermeira. Tatsuya encontra Sheila na caverna e conversam sobre o que aconteceu e sobre o estado da Sane. O Tatsuya tenta convencer a Sheila a abandonar o seu desejo de vingança e ela se confessa apaixonada pelo Tatsuya, que acaba rejeitando, afirmando gostar da Sane. A Sheila promete ao Tatsuya que não irá mais infectar humanos e ele promete encontrar ela novamente. De volta a casa, Tatsuya indaga a Shizuki sobre como libertar a Sane dessa condição. A Shizuki revela que a Sane está com a Aion instável novamente e que se isso não for revertido pode ocasionar na morte dela. Determinado a ajudar a Sane, Tatsuya se prontifica a fazer o que for preciso. Eis que então a Shizuki invoca novamente o Pyo-Pyo, aquela forma negra parecida com o Aion, numa forma de pássaro, porém numa forma reduzida. E assim ela não cai desmaiada sem energia.
e projeta a alma do Tatsuya para o mundo dos sonhos e das lembranças da alma da Seine. Ali o Tatsuya encontra a Seine como criança, acompanhada de uma figura que ele já conhecia. Volume 7. No mundo dos sonhos de Seine, o Tatsuya descobre que ela nasceu nos Estados Unidos no século XVI, ou seja, a Seine já tem 316 anos. O Tatsuya reconhece aquela figura que acompanha a Seine como o homem que ele viu quando foi engolido com a Nagisa pelo Aion, lá no volume 2. E ele se revela como sendo o Simon, o guardião da Seine. É mostrado como eles se conheceram e passaram a viver juntos, sendo que o Simon está portando o Aion, e a Seine aparenta ser uma criança comum. A Shizuki, controlando o Pyopyo, acompanha o Tatsuya e avança o tempo das lembranças em alguns anos, mostrando a Seine um pouco mais crescida. A Seine criança aparentemente consegue enxergar o Tatsuya, mas não interage, o que mostra que esse mundo é controlado pelas emoções e as lembranças da própria Seine. É também mostrado como é que as gêmeas conheceram a Seine, por já serem conhecidas do Simon há eras, mais especificamente 1700 anos. A Seine criança é deixada livre e ela acaba por interagir com Tatsuya, que evita revelar as condições físicas da própria Seine no mundo material. Enquanto isso, Simon discute com as gêmeas sobre o próximo apocalipse, Rei Marmene, que vai acontecer, sendo promovido pelas sereias. E sobre a necessidade do Simon se separar da Seine antes que ele precise enfrentar esse apocalipse. O tempo é novamente avançado para o futuro, numa época em que a Seine se aproxima da adolescência, na forma que ela se apresenta no mundo material. Ela flagra o Simon tentando abandoná-la em uma fazenda que pudesse acolher ela, e o Tatsuya acaba interferindo, fazendo com que a Seine retrocedesse o tempo das lembranças para a sua infância novamente, o que Shizuki explica como sendo a defesa da própria Seine em não rever as memórias dolorosas a ela. Tentando novamente despertar a Seine, Tatsuya acaba forçando uma terrível memória de Seine, o evento do apocalipse com o tsunami. Esse momento das lembranças de Seine foi tão forte que acabou abalando o estado íntegro do mundo dos sonhos. Novamente a figura de Simon aparece e o Tatsuya aparece em outro local das memórias da Seine, onde o Simon aparece lutando contra uma sereia que ataca ele e ele acaba matando, usando o Aion. Logo após isso, a Seine, adolescente, acaba encontrando, e nesse momento a Seine é atacada por uma sereia, que é impedida pelo Simon, mas é nesse momento de distração que o Simon é atacado por outras sereias que acabam matando ele. Antes de morrer, já fraco, o Simon usa o Aion para levar a Seine e o Tatsuya daquele local. A Seine então tenta voltar para salvar o Simon, mas é impedida pelo Tatsuya e o mundo dos sonhos novamente entra em colapso. Nesse momento a figura do Simon aparece novamente e remove a maldição imposta pela Ariel, falando algo para o Tatsuya, mas ele não consegue compreender o que é dito. Então a Seine desperta no mundo real, percebendo Tatsuya deitado ao seu lado. A Shizuki informa a Seine sobre o estado em que ela se encontrava e que foi o Tatsuya que salvou ela. Tatsuya percebe que o período que passou no mundo dos sonhos da Seine representou alguns dias no mundo físico. Ele e a Seine vão para a escola, que está em período de festival cultural. E o Tatsuya é obrigado pela turma a usar roupa de empregada para a atividade da turma. A Seine encontra algumas das alunas infectadas que não tiveram os vermes maturados antes da retirada. E essas mostram que ainda tem na consciência a ordem de matar. No intervalo da atividade cultural, Tatsuya conversa com Seine e eventualmente ela comenta que a única pessoa que ela amava era o Simon, fato que é aceito pelo Tatsuya. No final do evento da escola, a Seine utiliza um bastão de beisebol para criar uma confusão na escola, quebrando tudo e colocando em si mesma a culpa pelo vandalismo que ocorreu durante as férias. Por causa disso, ela dá um ponto final na sua vida escolar, afinal ela já está há 300 anos frequentando escolas,
Um bilhete é deixado pelas gêmeas informando que elas partiriam em uma missão própria. Nesse momento acaba o volume 7 e parte-se para o 8, onde há um salto temporal de 4 anos na história. E nesse período aí se encaixa um capítulo extra, um crossover com outra obra da autora, Karin. Inclusive, esse mangá foi lançado aqui no Brasil pela Panini, tem 14 volumes, e conta a história de Karin, que é uma vampira diferente. Ela produzia sangue e durante a história foi revelado que ela era uma reencarnação de uma divindade chamada Piste Sofia, que também é o mesmo nome pela qual a Shizuki foi chamada, pela Ariel. Ou também Psique, que é um outro nome pela qual ela era chamada. Spoiler, no final de Karin, ela casou com Kenta, um humano que acabou libertando essa Psique da maldição que ela tinha. E nisso, é aí que entra a Shizuki e a Yuzuki. Elas vão em busca da irmã Psique, que está encarnada em Karin. Após um pequeno embate com a irmã vampira da Karin, a Shizuki consegue entrar em contato com a sua irmã Psique, oferecendo libertação e reencarnação para outro corpo se ela quisesse. Mas a Psique recusa, afirmando que Shizuki já teria chegado muito tarde, pois nesse momento ela já está em processo de reencarnação como a filha da Karin e do Kenta. As gêmeas então deixam sua irmã e prometem cuidar para o futuro mundo em que a Psique irá reencarnar possa ser bom para ela. Há também um outro capítulo extra, onde é contada a história do passado de Seine, quando ela já estava em posse do Aion, em meados do século XVII, na Europa. Seine estava a caminho de Roma, quando acabou por encontrar uma família, que lhe oferece carona na carruagem, mas ocorre um acidente e Seine fica sozinha com o pequeno filho do casal Ken. Seine decide levar Ken para sua cidade natal, nos arredores da Polônia, mas o garoto só consegue fazer a viagem à noite, devido às suas aparentes condições frágeis de saúde. O tempo passou, tornando Ken de uma criança em um pré-adolescente, período que finalmente chegaram ao local de origem de Ken, onde eles encontram corpos carbonizados, expostos. Ken reconhece um dos corpos como sendo de um familiar devido a um anel, e nesse momento ele é ferido à bala pelos moradores locais, expondo sua verdadeira forma, que era desconhecida para ele, um vampiro. Seine protege o Ken e foge dali. Ferido mortalmente, porém, ele se recusa a morder e sugar o sangue da Seine, sua protetora, morrendo em seus braços. Esse capítulo serviu para estreitar ainda mais as relações que há entre o enredo de Hekikai no Aion e Karin, mostrando que ambas as histórias dividem o mesmo universo e o mesmo folclore. Fazendo um pouquinho uma explicação dos personagens que começaram a aparecer a partir do 5º ao 7º volume. Simon, ele aparenta ser um pacífico e otimista, mas ele se torna sério quando se trata das questões das sereias. Por quase 1700 anos ele agiu contra as sereias, até que foi derrotado em Port Royal, Jamaica, em 1962, conforme é mostrado no volume 7. Vale salientar que essa data é de uma catástrofe real ocorrida em Port Royal, onde uma tsunami destruiu grande parte dessa importante cidade comercial. Ele é chamado de Simon Magus, que foi, segundo a Bíblia, um indivíduo que mostrava pequenos truques de magia na época dos apóstolos cristãos, e que tentou pagar para obter um dom de Deus, rivalizando com o apóstolo Pedro, que também tinha Simão como nome. Demiurgo é mencionado também na obra, e segundo as crenças agnósticas ele seria algo como um deus que criou as coisas materiais. Ele estaria no mesmo nível de existência que Piste Sofia. A sereia, elas são as chamadas de as 7 sereias oceânicas, referindo-se talvez aos 7 mares.
Ariel é a líder, tem grande tamanho e é quem controla as catástrofes ocorridas no período de Rei Marmênio. Bela é a segunda na linha de sucessão e é quem atacou a Seine após a falha da missão da Sheila. E a Sheila é a última sereia, a sétima sereia na hierarquia. Chega ao fim esse segundo vídeo, eu espero que tenha sido minimamente esclarecedor para aqueles que tenham lido o mangá. E posso não ter entendido alguma coisa e caso não tenham lido, tenha pelo menos despertado o interesse pelo mangá. Agradeço e até o próximo vídeo. Valeu!